Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o nono ano. Hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente até falou em outras aulas, sobre a textura. Só que a gente não vai ficar preso só no assunto textura. Nós vamos falar sobre um artista, tá? Gustave Clement, que era austríaco. E ele vai ser um dos que vão gostar muito de fazer essas pinturas à base de textura. Ele, por exemplo, uma essas pinturas dele, ele vai parecer até aquelas pinturas do Império Bizantino, da época do Império Bizantino, tá? Em forma de mosaico. Então, quando ele começa a pintar, ele faz essas texturas e usando até ouro, né? Folha de ouro. Ele fazia a pintura e depois complementava toda a pintura com folhas de ouro. Clemente, por exemplo, várias mulheres vão querer ser pintadas por ele, tá? E principalmente da elite da Áustria. E esse quadro que vocês vão ver aí agora, esse quadro é de Adele Bloch, tá? Ela é de origem judaica e o marido dela é um grande magnata austríaco, tanto é que frequentava a casa dele vários artistas, pintores, músicos da época, tá? Então, Adele, ela vai ser pintada, dizem até que Adele chegou a ter um caso com Clemente, tá? Mas aí ele faz esse quadro dela que ele demorou 4 anos para terminar essa pintura e entrega o marido dela, que ele coloca lá na sala da casa deles, que na realidade é uma mansão que tem. Ela vem morrer, a falecer em 1925 de meningite. Morreu muito jovem, era uma moça nova, jovem, bonita, pelo próprio quadro que vocês viram aí, ela é uma mulher muito bonita. E ela deixa um pequeno testamento em mãos que queria doar todas as obras de arte dela que ela tinha, que ficava espalhado pela casa, doar para o Estado austríaco. Só que aí, no período de 1935, quando a Áustria ela vai ser invadida pela Alemanha nazista, e por eles serem judeus, de origem judaica, a SS entra na mansão deles e vai roubar todos os quadros, todas as obras de arte que pertencia a Adele, tá? E seu marido, é claro, que ela morreu antes que o marido. E o que acontece é que os nazistas roubam esses quadros e esses quadros ficam sumidos por anos, tá? Mesmo depois, após o término da Segunda Guerra Mundial, aí o Estado da Áustria descobre, né, consegue recuperar esses quadros que pertenciam a Adele. E como ela tinha deixado um testamento em mãos antes de morrer, o governo falou, então isso aqui pertence agora ao Estado, já que não tem um parente vivo dela aqui. Eles eram judeus, com certeza morreram no campo de concentração. Só que acontece que ela tinha uma sobrinha que morava nos Estados Unidos e ela pediu, né, um advogado, se tinha condições de fazer um processo contra o Estado da Áustria para recuperar não só o quadro da tia dela, assim, do autorretrato da tia, como também outras 3 pinturas que pertenciam à família dela. E aí esse advogado falou assim, ó, nunca vi nenhum tipo de processo desse, mas vamos tentar conseguir recuperar. E ele entra com um processo contra o Estado da Áustria, que vai falar o seguinte, não, olha só, esse quadro pertence ao Estado da Áustria. A dona Adélia, antes de morrer, deixou um documento falando que esse quadro pertence ao Estado da Áustria.
A sobrinha dela, que se chama Maria Altman, chegou até o governo da Áustria e tentou até negociar. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu sei que isso aí faz parte do museu aí de Viena, é um quadro muito importante para vocês, é como se fosse a Mona Lisa da Áustria, e tentou negociar com eles, ó, fala o seguinte, ó, vocês me pagam X pelo quadro, me fazem uma proposta e morrem. Mas o governo da Áustria bateu o pé, não vamos comprar e nem vamos devolver, porque isso aqui pertence ao Estado da Áustria. Aí, ela não satisfeita, e seu advogado, entraram com processo, com a ajuda até de um rapaz que conhecia como poderia entrar com o processo e ganhar esse processo. Aí vai ter o julgamento, que vai correr por algum tempo, e aí a sobrinha dela, que eles não sabiam, ela chegou a morar com a Adele na Áustria, na casa dela. Só que com a invasão dos nazistas e começou a caçar os judeus que moravam na Áustria, inclusive a família dela, ela se casa, tá? Antes dela fugir, ela se casa, e ela e o marido conseguem driblar a segurança da SS, que estava vigiando a casa deles, para eles serem muito ricos. Eles conseguiram fugir da casa e conseguiram pagar um voo com documentos falsos para ir para os Estados Unidos, aonde ela viveu. E esse processo, para vocês terem uma ideia, ela veio para os Estados Unidos, ela deve ter sido em 1937, 38, e ela chegar aos Estados Unidos, ela estava vivendo aqui tranquilamente. Aí, como eu falei, o advogado que ela contratou, eles vão até para a Áustria, ela até visita a casa da tia, que virou um museu, e realmente assim ela começa a conviver com o passado, apesar que ela não queria. Chegou uma hora até que ela quis até desistir do processo, mas o advogado falou, não, vamos até o fim, já que chegamos até aqui, vamos continuar com o processo. Aí, durante o processo, eles entraram com um processo, só que via internacional. O processo não entrou pelo governo da Áustria, mas sim no sentido internacional. Quando o pessoal, a juíza, vai analisar o processo sobre ela querendo os quadros de volta, aí é batido o martelo a favor dela. E ela ganha a causa e recupera os quadros que pertenciam à família dela. Porque alegou que, o advogado alegou, olha só, o advogado do Estado da Áustria falou assim, ó, eu tenho um documento dela que fala que deixava tudo, só que o herdeiro, como ela morreu primeiro e o marido estava vivo, a sobrinha, o advogado dela, alegou o quê? Olha só, a minha tia botou isso antes de morrer, só que o marido dela que vai herdar todos, então já não vai mais pertencer a ela, agora vai pertencer ao marido. Já que pertence ao marido, esse testamento se torna nulo, a não ser que o marido dela tivesse feito um documento igual dela, ou reconhecendo esse documento, ela poderia, o Estado da Áustria poderia ficar. Então foi aí que a sobrinha conseguiu ganhar a causa. Aí o que aconteceu? O governo da Áustria não queria, tinha que devolver, mas queria ficar com o quadro que eles simbolizava. Eles achavam que aquele quadro de Adele simbolizava a Áustria. Aí eles foram fazer uma proposta para sua sobrinha Maria Altman, que falou para o Estado, ó, eu procurei vocês para negociar, mas vocês não quiseram. Agora eu não vou vender para vocês, vou botar o quadro no leilão. E esse quadro foi arrematado por um grande empresário estadunidense que comprou o quadro
E hoje esse quadro está exposto em Nova York. Tá? Se você quiser ver esse quadro, a Dama Dourada, você tem que ir a Nova York. Ele ficou por muitos anos em Viena, mas o Estado da Áustria não quis negociar com a família e deu no que deu. Tá? Então agora vocês vejam agora um vídeo sobre Clemente, tá? Contando a sua vida, Gustavo Clemente, e sua história da arte. Veja esse vídeo agora, daqui a pouco nós conversamos. Gustavo Clemente nasceu em 17 de julho de 1862 na cidade austríaca de Baumgarten, Viena, sendo pintor e desenhista austríaco. Filho do ourives Ernest Clemente e da cantora Anna Pfister Clemente, nasceu em uma família pobre, mas as artes estavam presentes na vida dele desde pequeno. Mas Zach, o que é um ourives? É uma pessoa que trabalha com ouro, jovens, criando peças de ouro, prata e também joias. Pode-se considerar uma arte. Foi com seus 14 anos que Klimt, em 1876, recebeu uma bolsa para estudar para a Escola de Artes e Ofício de Viena, onde foi educado no estilo classicista. Pouco depois, seu irmão, também ourives, foi aceito pela escola, começando a trabalhar com ele. A partir daí, a sua carreira como desenhista decolou, quando começa a fazer retratos para vender. Aos 18 anos, ele abre com o irmão um ateliê, onde receberam diversas encomendas. Logo seu estilo toma corpo e seu trabalho se destacava. Klimt começou como pintor de interiores em edifícios públicos. Ajudou seu professor na confecção de murais, demonstrando suas habilidades. Ele recebeu pelo seu trabalho nos murais de Burgtheater, em Viena, a insígnia de ouro da Ordem do Mérito pelo imperador Francisco José I da Áustria. Em 1876, estudou desenho ornamental na Escola de Artes Decorativas. 14 anos depois, chegou ao auge da sua carreira artística, marcado por sua premiação na Feira Mundial de Paris. Devido à nudez em seus quadros e uma certa quantidade de erotismo, Klimt foi criticado pelos mais conservadores. Cansado da censura, ele resolve reunir outros artistas para lutar contra a postura conservadora da academia. Assim, em 1890, ajudou a fundar a Associação Austríaca de Artistas Figurativos. 2 anos depois, seu irmão faleceu, do qual tinha uma ligação muito forte, marcando algumas obras com seu sofrimento. Em 1897, ele ajudou a criar o movimento da Secessão de Viena, como alternativa à Academia Vienense. Eles tentavam inovar para deixar as regras clássicas e fazer algo novo. Seus membros contavam com naturalistas e realistas. Enquanto membro honorário das universidades de Viena e Munique, Klimt contribuiu bastante com murais e desenhos para a revista Ver Sacrum. Em 1898, a Secessão realizou sua primeira exposição. A renda gerada foi utilizada para construir uma sede para o movimento, chamada de Palácio da Secessão. Em 1905, Klimt deixa o grupo. A trajetória artística de Klimt é dividida em 2 fases, a histórico-realista e a dourada, sendo a segunda mais decorativa e ornamental. O artista obteve mais sucesso e reconhecimento na sua fase dourada, a qual continha grande nível de sensualidade e erotismo. Sua pintura lembrava a arte bizantina. Suas pinturas eram frequentemente encomendadas por homens abastados, os quais desejavam um retrato de suas esposas. Porém, Klimt também trazia ao seu ateliê modelos de outras classes sociais. Quando Klimt pintava, não gostava de ser interrompido, deixando um aviso na porta do seu ateliê. Algumas características dele que por algum motivo me lembram Van Gogh são o uso excessivo do dourado, marca registrada dele, ornamentos e enfeites nos quadros, como flores e estampas, o que evidenciava as modelos, mulheres em poses sensuais, por vezes eróticas, e a utilização do ouro em suas pinturas. Uma boa coletânea de suas obras são, além dos já citados no vídeo anterior, Judith, Fayais, O Friso de Beethoven, Esperança, Retrato de Adele Bloch-Bauer, Girassol, O Beijo, Chapéu de Penas Pretas, Jardim com Crucifixo, Maçã, Morte e Vida e Bailarina. Uma curiosidade, em 1894, quando foi convidado a pintar na Universidade de Viena, criou 3 obras que geraram certa polêmica por causa da sua nudez, na época evidenciada como obscenas e imorais, filosofia, medicina e jurisprudência. A universidade decidiu não colocar as obras de Klimt e em maio de 1945 essas obras foram destruídas pela SS.
Houve também um certo número de suas obras que foram confiscadas pelos nazistas, algo que também aconteceu com obras de outros artistas. Clint tinha um grande apreço e até mesmo um romance por Emily Flug, companheira que lhe serviu inúmeras vezes de modelo. Porém, houveram muitos outros casos na sua vida que, apesar de reclusa, Clint era mulherengo. Em 1910, participou da Bienal de Veneza e depois recebeu o primeiro prêmio da Exposição Internacional de Roma. Clint morreu em 6 de fevereiro de 1918 em Viena, vítima de um AVC. Neste ano de 2018, vamos comemorar o seu centenário. E aí, viram o vídeo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Gustavo Clemente. E a nossa aula termina aqui hoje. Não esquecendo que na semana que vem temos mais aulas de História da Arte, com novos assuntos para a gente aprender. Uma boa semana e até a próxima videoaula.